Pai do Senhor, igreja. Confesso a vocês que as perninhas estão tremendo. O medo é muito grande, irmãos, pelo peso da responsabilidade. Quero de antemão dizer para a igreja que eu sou promessa do Senhor. E foi crendo nessa promessa que eu esperei o tempo dela se cumprir. Louvado seja Deus. Irmãos, pode se assentar. Louvado seja Deus, porque eu quero ser grata ao Senhor por essa noite. Eu estava ali falando para minha mãe, justo hoje a igreja está cheia, não podia estar como nos outros dias. Mas Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Eu quero ser grata a Deus, primeiramente por estar de pé, pela oportunidade de ver. Sou grata a Deus por tudo, pela vida da minha mãe. Estou aqui, mãe. Fruto da tua oração também, porque eu sei o quanto a senhora torce por mim. Quero ser grata ao Senhor pela vida da minha filha. Louvado seja Deus, a qual o Senhor também tem promessa. E eu sempre criei nessa promessa. Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso a vocês que foi uma semana muito atribulada. Eu ensaiei, eu fiz colinha. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Dentro da palavra, não sou pregadora, mas eu sei dizer que Jesus é bom. E que Ele ainda opera milagres. Louvado seja Deus. Irmãos, pode permanecer sentado? Eu vou ler aqui. Louvado seja Deus. E eu vou tentar ser o mais breve e fazer os irmãos entender aquilo que o Senhor colocou em meu coração nessa semana. Porque eu pedi ao Senhor algo que eu entendesse, que a igreja entendesse. Porque é muito fácil a gente vir aqui ler a Bíblia, louvado seja Deus, ou ler alguma coisa que passe desapercebidos. Não, irmãos, a palavra é para ser entendida. Ainda que por muitas vezes doa, mas ela tem que ser entendida. E que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor. E que eu diminua, irmãos, o que vocês não enxerguem. A cooperadora Francisca, a irmã Francisca, que sou igual a vocês. Não tem diferença entre mim e você. E que vocês prestem atenção tão somente na voz do Senhor nessa noite. Amém? Eu vou ler aqui. Os irmãos acompanhem comigo em nome de Jesus. Eu vou ler do 1, irmãos, até o 9. Eu vou ser bem rápida, porque eu gosto de falar bastante, mas eu tenho que acompanhar o tempo. Louvado seja Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este rio, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que passar a planta do vosso pé, louvado seja Deus, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até a grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, o livro de Josué, eu estava assim, eu gosto de ler, irmãos. Mas quando a gente é colocado no estreito, a gente quer ler mais. A gente quer entender mais. Para mim entender o livro de Josué, a história de Josué, o que eu fiz? Eu fui lá em Moisés. E na vida de Moisés, irmãos, eu fiz um pequeno resumo aqui. Eu comecei a entender, comecei a conversar com o Senhor e falar: Senhor, eu estou com tanto medo.
mas eu com tanto medo, me dá algo. E eu fui escrevendo, irmãos. Eu fui escrevendo. E Moisés, irmãos, ele foi um menino que ele foi jogado nas águas. Ele foi colocado ali nas águas, né? Para que ele fosse salvo de algo que ia acontecer. Esse menino, irmãos, ele foi tirado daquelas águas e ele foi criado. E ele foi ensinado ali para ser faraó. Ele foi ensinado para isso. Louvado seja Deus. Ele cresceu. Logo depois, irmãos, ele matou o quê? Um egípcio. Ali onde ele estava para defender o seu irmão. Ele matando esse egípcio, ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. Ali no deserto, ele se tornou o quê? Ele se tornou um pastor de ovelhas. Logo depois, ele recebe a grande missão, irmãos, de voltar ao Egito. Do lugar onde ele foi criado, onde ele cometeu o crime. Ele teve que voltar. Ele voltou ali, irmãos, com uma missão muito grande, de tirar aquele povo que estava cativo. E assim Moisés, irmãos, de alguma forma, uma forma grandiosa, ele era um exemplo na Bíblia. Ele foi um exemplo, a qual, se a gente for ver bem, muitos queriam seguir esse exemplo, porque ele foi um exemplo. E Josué, irmãos, ele era um jovem, ele andava com Moisés. Então, eu acredito que ele acompanhou os milagres que o Senhor fez. Ele acompanhou essa caminhada de Moisés, e ali ele viu o poder do Senhor. Ele sabia que o Senhor, ele tinha poder. Louvado seja Deus, né? E a gente sabe muito bem, irmãos, que na passagem de Josué, eu prestei atenção em uma coisa. O Senhor, eu não sei se você já prestou atenção, mas o Senhor, ele pediu a Josué duas coisas. Porque o Senhor já sabia o que ele ia atravessar, o que ele ia passar, o que ele ia enfrentar. E o Senhor também sabia que sem coragem, irmãos, sem força, sem ânimo, sem perseverança, seria difícil. Nos dias de hoje, irmãos, quantos momentos eu e você não passa nas nossas vidas? E quantas vezes o Senhor fala para mim, para você, tem de bom ânimo, te esforça, eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha. E eu acredito que naquele momento, quando o Senhor falou, esforça-te, tem de bom ânimo, sabendo o que ele iria passar, ele já sabia. E ele só pediu essas duas coisas que seriam suficientes para ele alcançar aquilo que o Senhor tinha na vida dele. Louvado seja Deus. E irmãos, Deus diz a Josué, olha, você vai passar por situações, isso é eu que estou falando, mas o Senhor fala na palavra dele. Ele vai passar por situações, você vai passar, Josué. E eu acredito que naquele momento Josué falou por quê? Ele falou, por quê? Porque o meu servo Moisés é morto. Você andou com Moisés. Você viu o que Moisés falou. Irmãos, o interessante aqui na Bíblia, o Senhor não chama Josué de servo, mas ele chama Josué, servo do meu servo Moisés. Louvado seja Deus. Então o que eu acredito, irmãos, com isso, que Josué viveu no anonimato. Quanto tempo Josué andou com Moisés, mas Josué nunca foi reconhecido. Mas Josué acompanhou a caminhada de Moisés. E aí chega o tempo, irmãos, do Senhor tirar Josué do anonimato. Mas de que maneira, irmãos? Cumprindo a promessa que ele tinha feito lá atrás. Ele esperou quantos anos, irmãos? 40, se eu não me engano, um pouco mais de 40. E eu e você, irmãos, quando chega no primeiro, segundo ano, a gente murmura tanto, irmãos. A gente começa a questionar o Senhor, e ele esperou 40 anos. Andando do lado do homem que ele sabia que, no vocabulário de hoje, era o cara. Foi a pessoa que viu o Senhor, que o Senhor falava com ele face a face. Que privilégio, irmãos, Moisés. E aí Josué, eu me coloco no lugar de Josué, eu falo, meu Deus, olha quem que eu vou suceder. E agora? O que eu faço? Irmãos, o Senhor fala para ele, tão somente faça aquilo que o meu servo Moisés te ensinou. Faça tudo aquilo que você aprendeu. Porque você aprendeu. Algo de bom você tirou.
E assim Josué fez. Assim Josué tomou para ele, irmãos. Mas ele sabia que tinha um povo que murmurava, um povo que reclamava, mas um povo que acreditava em Moisés. Porque Moisés tinha quem? O Senhor com ele. E na palavra do Senhor é tanto que ele fala, assim como for, tomara que que Deus seja contigo, Josué, da mesma forma que foi com Moisés. Irmãos, eu vou falando nas minhas palavras, para que você entenda, e foi dessa forma que o Senhor colocou no meu coração. E assim, irmãos, a história de Josué continua. E Josué se esforça. E Josué, eu acredito que naquela hora ele falou, se eu não tiver bom ânimo, se eu não me levantar agora, não tem mais tempo, é agora. Eu já esperei 40 anos, então é agora. E é assim que o Senhor faz comigo e com você. Quando ninguém dá mais crédito, irmãos, quando ninguém mais te enxerga, o Senhor fala assim, agora é a hora. É agora que eu vou usar, é agora que eu vou trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, irmãos. Sabe o que é isso na presença do Senhor? É deixar Ele fazer. É obedecer. É entender, irmãos, e buscar saber qual é o teu chamado. Não é sair fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque Josué acompanhou Moisés e ele aprendeu. Quando chegou a hora, ele falou assim, agora eu posso. Mas não era se exaltando não, irmãos, é porque ele tinha esperado. Ele tinha confiado no Senhor e ele sabia que alguma coisa boa ia sair dali. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu acredito que Deus diz a Josué dessa forma. Olha, chegou a tua hora. Agora é hora de tu escrever a tua história. Eu preciso de você. Você vai ter que levar este povo, mas eu vou ser contigo. Então não olhe se eles vão murmurar, se eles vão falar, porque eu sou contigo. Então não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque eu sou contigo. E dessa forma o Senhor fez, irmãos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ele começou ali a escrever a sua história. Nos dias de hoje, muitas e muitas vezes, irmãos, nós vemos de um lado o milagre, do outro lado o milagre, a história da irmã, a história do irmão. O meu vizinho tem uma história e a sua história. Se coloque hoje como Josué. Aceite que o Senhor comece a escrever a tua história. Deixe Ele fazer a tua história. Pode ter certeza que vai ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito engraçado que nós aceitamos ordem de todo mundo. Se você vai trabalhar, você tem que obedecer ao chefe. Se você está na escola, tem um professor. Se você está dentro da casa do seu pai e da sua mãe, você deve ordens, obediência ao seu pai e à sua mãe. Dentro da igreja tem o nosso pastor. E quantas vezes o Senhor manda e nós não obedecemos. E quantas vezes o Senhor está falando, filho, anda por aqui porque aqui eu estou contigo. Pai, eu vou por aqui porque aqui é mais fácil. Eu vou procurar um atalho porque o atalho para mim é mais conveniente. Mas o chefe você obedece. Porque se você não obedecer, você é mandado embora. Ah, mas o Senhor entende. O Senhor me conhece. Por nos conhecer, irmãos, é que Ele diz nessa noite, sem obediência não tem um alvo certo. Da mesma forma que você obedece no trabalho, você tem que obedecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E o Senhor, Ele, assim, continuando falando de Josué, irmãos, eu fui procurar na Bíblia, e a Bíblia nos relata que Josué, se você for ler, ele enfrentou várias batalhas. A Bíblia nos relata que ele venceu 31 batalhas. Isso quer nos dizer que ele era o quê? Um guerreiro. Um homem que batalhava e que vencia. Louvado seja Deus. Né? Moisés, a história de Moisés era engraçada porque Moisés orava e o Senhor operava o milagre. Josué, ele falava com o Senhor e o Senhor falava, vai lá e faz porque agora tu tem com o que fazer.
Josué falava, o povo está com fome, louvado seja Deus. E o Senhor falava assim, fala para o povo para ir fazer a comida, porque agora já tem comida, vocês já estão fora do deserto. Mas aí Moisés falava, Senhor, o povo está com fome. Ele orava e o maná caía do céu. Olha só a diferença. Olha só como o Senhor, Ele usa como quer e da maneira que Ele quer. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Louvado seja Deus. E nessa jornada, irmãos, que ele venceu 31 batalhas. Venceu, viu, irmãos? Ele guerreou e ele venceu. Mas como a gente sabe que nem tudo é só glória, a gente sabe que nem tudo é só vencer, 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 ele teve derrotas. Como eu e você temos derrotas. Como eu e você temos fracassos. Certo que nem sempre a gente aceita o fracasso, nem sempre a gente aceita a derrota, porque somos falhos. E o que a gente faz? A gente questiona. Com Josué não foi diferente, louvado seja Deus. Mas assim mesmo o Senhor continuava falando, esforça-te, tem bom ânimo, tenha força, tenha coragem, porque eu sou contigo. Então, irmãos, ele teve a sua derrota, louvado seja Deus. Ele foi derrotado quando ele foi batalhar, irmãos. Eu marquei aqui, mas eu estou meio perdida, mas eu sei que ele teve uma derrota. Se eu não me engano, ele foi derrotado por o pessoal de um vilarejo de Ai. É isso. Louvado seja Deus. Se eu estiver errado, o pastor me perdoe, mas pode ter certeza que o ensino está valendo a pena. Louvado seja Deus. Irmãos, ele teve essa derrota. Louvado seja Deus. Mas ele não aceitou a derrota. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi questionar o Senhor. Ele foi querer saber onde ele estava errado. Por que o povo tinha passado por aquilo? Porque ele sabia que o povo tinha confiado nele, o que tinha confiado a Moisés. Porque Moisés foi um líder a qual o povo confiava. E Josué agora tinha a missão de ser igual, era o que o povo queria. Mas nunca vamos ser iguais. Mas o povo queria que ele fosse igual. É tanto que o povo falou para ele, então tá, peraí Josué, então nós vamos ser com você. Mas tem um porém. Vamos colocar uma cláusula aí nesse negócio. Se você fizer a gente passar por tudo isso e verdadeiramente o Deus de Moisés for contigo, louvado seja Deus, amém. E aquele que não concordar, que seja nessas palavras, morre. Mas se você também não for convincente, não passar para nós essa confiança, você também morre. Olha só que situação a qual José ficou. Mas ele sabia que ele tinha um Deus. Porque se Deus várias vezes falou, eu sou contigo, eu estou contigo, louvado seja Deus. E ele foi questionar o Senhor, Senhor, eu quero saber o porquê. Por que estamos passando por isso? Por que fomos derrotados por tão pouco? Na cabeça dele era tão pouco. Porque ele tinha muita gente para guerrear e ele foi derrotado por tão pouco. Só que ele se esqueceu que Deus vê. Deus conhece. E o pecado estava no meio daquele povo. Quando Josué comandou aquele povo para ir até a cidade de Jericó, um deles, Acã, trouxe algo que não era dele. E na cabeça dele, como a gente faz hoje, irmãos, ninguém tinha visto. Ah, eu posso fazer, sabe por quê? A irmã não vai ver. Ixi, o meu pastor nem está aqui. Mas Deus viu. E Deus deixou. E Deus deu corda. E ele foi derrotado. Talvez para eles o pecado era pequenininho. Mas não tem pecado pequeno e nem grande, irmãos. Pecado é pecado. E ali o Senhor, eu acredito que na hora ele deve ter lembrado, irmãos. E ele falou para o Senhor, que sabia o motivo. E o Senhor, ainda bem que tu sabes, porque eu também vi. Então para o Senhor não existe essa, irmãos, de pecar pouquinho. Irmãos, nos dias de hoje, o que a gente faz? A gente, ao invés de procurar o foco do problema, que foi isso que Josué fez, eu vou procurar saber o que aconteceu para me consertar e não passar mais por isso. Porque eu tenho uma promessa
da parte do Senhor e Ele vai cumprir porque Ele está comigo. E o que a gente faz ao invés de correr atrás do problema e resolver o problema? A gente se acovarda, a gente não aceita, a gente se esconde e por muitas vezes ainda joga o problema no irmão. Ou dentro de casa joga na família. Porque a gente não admite, não reconhece a nossa fraqueza. Porque é mais fácil acusar o irmão, acusar a irmã, é mais fácil. E Josué não, ele foi procurar eliminar este problema porque ele tinha um alvo. Ele tinha que chegar onde o Senhor queria que ele chegasse. Até porque a missão dele não tinha acabado. Louvado seja Deus. A promessa do Senhor é que eles chegassem à terra prometida. Então Josué passou por muitas etapas. Louvado seja Deus. E eu acredito que em todas essas etapas, ele nunca esqueceu o que o Senhor falou para ele. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque a tua hora chegou. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou teu Deus. O mesmo Deus que caminhava com Moisés é o mesmo Deus que hoje caminha contigo, Josué. Louvado seja Deus. Deus é poderoso, irmãos. Quando Josué foi derrotado ali, irmãos, o povo começou a murmurar. E o povo começou a questionar. E eu acredito que o povo falava para ele: cadê Josué? Quando eu estava lá no deserto, quando eu estava em tal lugar, eu pelo menos tinha uma cova para me enterrar. Quando eu estava em tal lugar, eu tinha isso e tinha aquilo outro. E cadê? E aí, irmãos, eu acredito que ele ficou triste. Mas ele não se deixou vencer. Eu acredito que ele, irmãos, procurou o foco. E ele eliminou aquilo. Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos, que se eu e você trabalharmos da mesma forma, se esforçar, deixar Deus agir, ter bom ânimo, não desistir, perseverar, o Senhor, Ele vai concretizar sim. A mesma promessa que concretizou, que não fez enquanto Moisés estava vivo, mas sim com Josué. É tanto que Ele deixou Josué com Moisés para aprender. O Senhor nunca vai deixar eu e você sozinho. O Senhor sempre vai colocar um do nosso lado, para que nós possamos aprender, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando você estiver frustrado, quando você achar que não tem mais jeito, eu vou te dar uma dica. Chegue, ao invés de falar para o seu vizinho, até mesmo para uma pessoa mais chegada. O Senhor colocou isso no meu coração hoje à noite. Seja Josué. Fale primeiro com o Senhor. Peça a Ele para te direcionar. Peça a Ele para te dizer aonde você está errando. Peça a Ele para Ele te guiar, porque Ele vai abrir o Rio Jordão para você passar. Ele com certeza vai parar as águas, como Ele fez ali com aquele povo, quando Josué estava na direção. Da mesma forma que Ele fez Josué vencer essas batalhas, peça para o Senhor te direcionar, que você vai ser tão somente um vencedor. Peça para o Senhor: Pai, me mostra. Irmãos, não é vergonha quando nós nos colocamos na posição que Josué se colocou, esperando a promessa, caminhando do lado de Moisés. Se fosse hoje, irmãos, eu não vou nada. Deus está usando ele, não é eu. Olha aí, eu estou aqui escondidinho, ninguém fala em mim, só fala em Moisés. Mas ele esperou ali, irmãos. O Senhor deixou para ver até onde ia a fé. Já foi falado de fé aqui, irmãos. Até onde você tem esperado no Senhor. Até onde você tem lutado sozinho. Irmãos, é muito fácil vencer batalha com multidões. Eu quero ver você vencer a batalha. É quando o Senhor te coloca ali de joelho sozinho.
E você olha para um lado e olha para o outro e você não vê nenhuma multidão para te ajudar. Aí eu quero ver aonde vai a tua fé. Então eu digo para você nessa noite: venha comigo ser Josué. Venha. Venha comigo atravessar o rio. Venha comigo. Venha comigo também tomar como exemplo tantos Moisés que nós temos na casa do Senhor. Quantos exemplos nós temos. E por orgulho não enxergamos, não aceitamos. Muitos exemplos bons de intercessores, de pregadores. Irmãos, tome consciência de que pregar a palavra do Senhor não é aparecer, mas sim Ele aparecer. Pregar a palavra do Senhor não é vir aqui falar palavras bonitas, até porque eu não sei falar bonito. Mas eu sei te dizer uma coisa: Ele é Deus. E eu quero diminuir, irmãos, todos os dias da minha vida. Não quero, irmãos, ser reconhecida, mas eu quero que você reconheça Deus na minha vida. E eu quero que você reconheça cada um que subir neste púlpito como ministro da palavra do Senhor. Como aquele que se deixa usar, mas se deixa usar, não queira usar o Senhor. Porque aqui dentro desta casa, nesses anos de caminhada, eu tenho exemplos de homens e de mulheres de Deus. Eu vi muitos deles aqui crescer. Me orgulho, me encho de orgulho. Assim como eu tenho certeza que se Moisés tivesse visto Josué, Moisés ia falar: olha só, deu fruto. Olha como deu fruto. Josué, valeu a pena, Josué. Eu tenho certeza que Moisés ia se orgulhar. Ia falar: olha só, eu ensinei, ele aprendeu. E hoje ele está seguindo. Agora você imagina o Senhor olhando lá do alto e falando: olha só, o menino cresceu, ele deu frutos. Eu te convido nessa noite: seja como a oliveira. Dê frutos. Dê frutos de qualquer forma. Dê frutos aonde você estiver. Eu ouvi isso, irmãos, e o meu coração, toda vez que eu lembro da oliveira. E eu quero falar hoje: pastor, eu sou uma oliveira na casa do Senhor. Quando eu pensei que não tinha mais nada, quando eu pensei que estava morta, o Senhor disse: ei, vai dar fruto. Quando eu falei para o Senhor: ei, eu não consigo mais, o Senhor falou assim: ei, oliveira, você vai dar fruto. Então, irmãos, venha junto comigo, vamos formar um jardim de oliveira. Eita glória! Você que está aí do outro lado, eu te convido a ser uma oliveira. Ainda que tudo esteja perdido. Olha, eu não sei de que forma você está aí do outro lado, mas o meu Deus diz para você: seja bem-vindo ao meu jardim, oliveira. Venha dar fruto. Se levanta, esforça-te e tem de bom ânimo. Porque eu ainda sou Deus, Deus que andou com Moisés. Eu ainda sou Deus que levanta um povo na terra. E é esse mesmo Deus, irmãos, que nessa noite diz para você: igreja, esforça-te e tem de bom ânimo. Porque até aqui, irmãos, o Senhor nos ajudou. Se você não tem motivos para agradecer a esse Senhor, eu te dou vida, fôlego. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor do jeito que você é, irmão. Louve ao Senhor do jeitinho que você é. Sabe por quê? Quem conserta é Ele. Quem faz é Ele. Quem transforma é Ele. E eu sou prova viva de que Deus muda, irmãos. Eu sou prova viva de que se você deixar, Deus vai tirando tudo aquilo que não agrada. Deus vai limpando aquilo que fere, que machuca. E vai dizendo: ei, tem lugar para mim aí. Eu quero entrar e quero usar. Foi assim que um dia o Senhor falou para mim: quer ser usada? Mas por que não deixa eu limpar? E eu, certa de mim, dona de si, não preciso mudar. Um dia eu falei: cansei, Deus.
Sou pó e sou cinza. Não sou melhor do que ninguém, Pai, então me muda e me transforma. Porque eu cansei de ficar sentada no banco, ouvindo a história do meu irmão e da minha irmã. Pai, eis-me aqui e muda. Irmãos, Deus muda, viu, irmão Fábio? Deus transforma. Então, irmão, aceita. Se levanta nessa noite e seja oliveira. Nada está perdido. Nada está morto. Porque o Senhor entra com vida na tua casa. O Senhor entra com restauração no teu casamento. E o Senhor, Ele conhece tanto o desejo do teu coração, que essa mesma água que está correndo aí dentro de você é a mesma água que não vai cessar mais. Então agarra, irmão. Ainda tem esperança. Ainda vai dar fruto. Não acabou. Deus ainda é Deus. Esforça-te, irmão. Tem de bom ânimo, porque Deus é contigo. Amém, irmãos? Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. E eu agradeço a minha oportunidade, as palmas.